Olá, pessoal. Fechamento do dia hoje aqui, que o mercado nos ofereceu nesse dia 1º de abril, Dia Internacional da Mentira. Vamos colocar aqui contador de Kendo, né? Para a gente poder falar a mesma língua e ficar mais fácil a interpretação. Ok? Vamos começar pelo dólar. O dólar hoje foi lindo, o índice mais lindo ainda. Então, vamos lá. A primeira oportunidade que o dólar deu para a gente foi uma oportunidade na ponta vendedora, box 39, com 6 pontos de risco, pagou sem calor os dois alvos, 12 pontos de gain, ok? Segunda oportunidade foi no box 52, no box 52 tínhamos 6 pontos de risco também, obedece mais ou menos um padrão de, no máximo, 6 pontos, quando muito, 6,5 pontos de risco, beleza? 12 pontos de gain, beleza? Pagou 2-1, sem calor. A terceira e última operação, depois não deu mais oportunidade nenhuma para a gente, foi no box 79. Box 79 com um risco de 6 pontos também, não evoluiu, voltou, tirou na proteção. Então, o dólar hoje, nós fizemos 3 operações, 2 com gain de 12 pontos, 24 pontos de gain, menos 6 pontos de loss, 18 pontos de gain no fechamento total do dia aí. O índice deu operação praticamente o dia todo. O que o índice ofereceu para a gente aqui? Ó? Primeira operação no box 41, tínhamos um risco de 165 pontos, a operação não evoluiu, voltou, tirou na proteção e depois foi no sentido que a gente estava esperando, beleza? Chegou a pagar aqui mais de 500 pontos. Enfim, ficamos com um stop de 165 pontos na primeira operação do dia. Vamos ser resilientes. A segunda operação veio no box 62, a operação na ponta vendedora. Demorou, mas pagou o primeiro alvo. Já é ponto de parcial ou proteção. Tá? Pagou 140 pontos. Uma próxima oportunidade veio no box 103, dentro do nosso operacional. 145 pontos de risco, não evoluiu, voltou, tirou na proteção. Aguardamos uma próxima oportunidade e ela apareceu. Ela apareceu no box 128, com um risco de 115 pontos. Acertamos quase que a amplitude do movimento aqui na tendência de alta, esse recuo todinho. Pagou 2-1, 115 pontos de risco, 230 de gain, ok? Aguardamos uma próxima oportunidade e ela também apareceu no box 167, com um risco de 120 pontos, sem calor, pagou 240, beleza? E temos uma estratégia para poder conduzir essa operação com a parte da mão e pegar uma amplitude maior do movimento, mas a estratégia manda a gente sair com 240, a gente vai computar aqui 240 pontos de gain, ok? Aguardamos uma próxima oportunidade e ela apareceu no box 177, uma oportunidade de venda com risco de 115 pontos também. Olha só que lindo, pagou 230 pontos. Vamos falar já de uma estratégia para poder conduzir essa operação por um espaço maior aí, aproveitar mais o movimento, beleza? Mais 230 pontos de gain. No finalzinho do dia, eu até passei na comunidade lá, ó, 160 pontos de risco, a última operação no box 194, operação de compra. Ela pagou o primeiro alvo, já é ponto parcial ou proteção, e não chegou a atingir os 320 pontos, que seria o nosso alvo de 2-1, e o ativo veio, tirou no finalzinho do dia, já no leilão, ok? Então, finalizando o dia no índice, com um total de 705 pontos. Então, resumindo, o índice com 705 pontos e o dólar com 18 pontos de gain. Fechou o primeiro dia do mês maravilhosamente bem, ok? Agora vamos lá, de brinde, o que a gente vai falar aqui? Um comportamento que a gente já começou a observar em operações que tendem a andar muito, é que quando ela não faz o box de reversão, que é o nosso gatilho de entrada, não é qualquer box de reversão, tá? Existe
o indicador que mostra para a gente qual box que é válido ou não, tá? E existe toda uma dinâmica para se acompanhar o desenvolvimento do mercado, para saber se aquele box realmente é válido, é melhor eu deixar de lado aquela operação, pegar uma próxima, enfim, guardar o meu capital, preservar o meu capital. Mas, enfim, vamos lá. O que eu tenho em mente para conduzir uma operação por mais tempo, tá? Inicialmente, aqui deu uma entrada para a gente, tá? Dando a entrada, o que seria viável fazer, tá? E que a gente conduz dessa forma. 120 pontos é o risco. Pagou o primeiro alvo, pagou o segundo alvo. Qual que seria o indicado para você tentar ficar na operação por mais tempo? Pagou o primeiro alvo? Pagando o primeiro alvo, o que você vai fazer? Você pega, pagando o primeiro alvo, você faz uma parcial, vamos colocar aqui 60% da sua mão, faz 60% da sua mão aqui, tirando fazer mais bonitinho isso aqui, né? Aí não dá, né, meu amigo? Faz uma parcial aqui, ó, de 60% da sua mão, tá? Ficou 40%. Aqui você faz 30% da sua mão, fica 10%. E os 10% você vai carregando ele, obedecendo um padrão, para que isso vá ao máximo possível. Como que a gente faz isso? Olha só. Se eu sair, deixa eu colocar aqui para ficar fácil de explicar, ó. Se eu sair na operação com 40% da minha mão aqui, com 30% da minha mão aqui, saí 60% no primeiro alvo, 30% aqui, ficou 10%. Esses 10% eu vou protegendo ele e deixando sempre 3 boxes no risco. Quando o preço fechar esse box, o meu stop está aqui. Quando o preço fechar esse box, o meu stop vem para cá, para esse fundinho aqui, ó. Ok? Aí eu vou subir o meu stop somente se fechar mais um box aqui para cima. Como não fechou, o preço me tirou aqui, ó. E eu ainda peguei aqui mais uns 100 pontinhos com esses 10% da minha mão, tá? Então, resumindo, bateu o primeiro alvo, o que eu faço? Eu tiro aqui 60% da minha mão, no segundo alvo, 30% da minha mão, e os outros 10 eu vou carregando, sempre deixando em risco 3 boxes em movimento, beleza? Fechou o terceiro box, eu chego para cima. Abriu o quarto box, ele fechou, eu deixo 3. Abriu mais um, eu deixo 3. Abriu mais um, eu deixo 3. Vou fazendo essa dinâmica, beleza? Como que isso comportaria nessa próxima oportunidade aqui? Ó? Essa próxima oportunidade do box 177, como que eu conduziria ela obedecendo esse padrão? Ó, vou colocar o imã aqui para ficar bem certinho, para ficar bem bonito. Ó, 115 pontos é o risco, beleza? Bateu o primeiro alvo, ok? Fiz a parcial de 60%. Bateu o segundo alvo, cumpriu o segundo alvo, eu faço a parcial dos restantes de 30 e fico com 10 na operação, beleza? Sempre quando fechar 3 boxes acima do meu preço, aqui eu vou obedecer a seguinte regra. Eu vou pegar e vou descer esse box, a minha proteção. Se o preço está aqui, a minha proteção está aqui, tá? Se o preço vier andando a meu favor, o que eu vou fazer com a proteção? Eu vou descendo a proteção, de maneira que eu vou protegendo a minha operação. Se o preço vai andar, ó, andou mais um box, o que eu faço com a proteção? Eu chamo isso de proteção 3-3. Eu deixo sempre 3 boxes no risco. E por que eu vou fazer isso? Eu já vou explicar. Ó, vou deixando 3 boxes no risco. O preço vai andando, ó, eu vou deixando 3 boxes no risco. E assim vai até o preço realmente reverter e me tirar. Opa, ó, vou protegendo, ó. Vou protegendo. Aqui eu não faço mais nada, porque ele não abriu o quarto box aqui para que eu deixe 3 no risco. O preço voltou e me tirou aqui, tá? Então, vamos ver qual que foi a diferença no final, quando você tem, assim, a sorte de pegar um movimento com essa amplitude toda.
você inicialmente, você pegaria quantos pontos? Ó, pegaria 115 pontos com 60% da mão e 230 pontos no total com os outros 30. E os 10% você ganharia todo esse movimento aqui. Você conseguiu pegar todo esse movimento aqui, que daria um total, com 10% da mão, um total de 570 pontos. 570 pontos, ó. 570 não, que a sua saída seria aqui, né? 715 pontos, ó. Sua saída seria aqui, perdão. Então, você, na verdade, você pegou 10% da sua mão e conseguiu conduzir ela dessa forma e pegou 715 pontos aproximadamente com esses 10%. Isso já te joga bem para frente, ok? Por que que eu faço essa proteção e indico fazer essa proteção 3-3, deixando 3 boxes no risco? Porque todas as vezes que o box faz uma reversão, ele nunca, é muito forte falar, mas na maioria esmagadora das vezes, ele volta um box em um movimento forte, não chega na amplitude de 3 boxes e continua caindo, tá? Igual aqui, ó, olha só. Ele foi, subiu, voltou, não pegou a amplitude de 3 boxes, ó. Não pegou a amplitude de 3 boxes e continuou no movimento, entendeu? E isso acontece várias vezes durante o dia. Se você pegar, olha uma operação dessa aqui, ó. Suponhamos que você estivesse protegendo essa operação aqui, 3-3, ó. Esse tipo de movimento aqui acontece toda hora. Você estaria protegido aqui, o preço aqui, ele voltou, não te tirou porque você tem 3 boxes de proteção e continuou andando. Entendeu? Então, ao invés dele vir te tirar aqui, ele tiraria você aqui, ó. Quando você protegeu 3 boxes. Ó. Ok? Então, é isso aí. Vai de brinde hoje esse esquema que a gente usa, né, todo esse processo que a gente usa para poder ir protegendo e tentando esticar mais a operação, mesmo que com uma parte da mão. Tá? Isso aí vai dentro do seu gerenciamento de risco e mediante a posição que você toma no início do trade. Deve você fazer parcial, de repente você conduz tudo até um alvo final e vai fazendo a proteção. Aí essa parcial e essa condução do trade vai de cada um, beleza? O que melhor se adequa ao seu perfil, à maneira com que você encara o risco e lida com o risco todos os dias, ok? Então, isso aí foi o que o mercado ofereceu para a gente hoje, 705 pontos no índice e 18 pontos no dólar. Show demais, abriu, começou com o pé direito.